Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas. Assunto esse recorrente no Enem. Ecologia é um dos assuntos que mais cai no Enem. E dentro de relações ecológicas nós iremos estudar as relações intraespecíficas, conhecidas também como homeotípicas, e as interespecíficas, conhecidas como heterotípicas. E por que estudar relações ecológicas? Relações ecológicas buscam um equilíbrio ambiental, onde os seres vivos interagem entre si e com o meio ambiente. Quando falamos em relações intraespecíficas ou homeotípica, você fala que são interações entre seres vivos da mesma espécie. Intraespecífica, mesma espécie. Interespecíficas, espécies diferentes. Alguns livros podem trazer para você que a intraespecífica, também chamada de homeotípica, e a interespecífica, também chamada de heterotípicas. Dentro da intraespecífica, que são relações de indivíduos da mesma espécie, nós podemos encontrar relações harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas são as relações que não envolvem prejuízo de nenhum dos dois indivíduos. E nas relações desarmônicas, pelo menos o indivíduo sai no prejuízo. Vamos lá lembrar quais são as relações harmônicas e intraespecífica. Primeiro exemplo, nós temos aí colônia. Colônia é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que interagem, de formas isomorfas ou heteromorfas. Iso quer dizer igual, morfos quer dizer forma. Por exemplo, as bactérias. As bactérias, elas vivem unidas, formam colônias. As bactérias que têm a forma de cocos, formas circulares, elas podem viver em colônia de uma forma linear, uma atrás da outra, que nós chamamos de Streptococcus, ou nós podemos ver as bactérias em uma forma de colônia em cacho de uva, que nós chamamos de Staphylococcus. A maioria das colônias são isomorfas, os seres não têm divisão de trabalho. Mas em alguns casos, como a caravela portuguesa, nós podemos encontrar a forma diferente. Vamos supor que ali você tem em média de 3 indivíduos. 3 indivíduos esses realizando cada função. Uma de flutuar, a outra de combater. A caravela portuguesa, ela é um quinidário. E uma das características do quinidário é liberar substâncias urticantes, substâncias de defesa, através dos seus quinidócitos. Então nós temos aí uma colônia, mas é uma colônia heteromorfa, diferente da colônia isomorfa. Hetero quer dizer diferente, morfos quer dizer forma, ok? Se a gente for para outro exemplo, nós temos sociedade. Sociedade é uma relação harmônica, intraespecífica, onde indivíduos realizam trabalhos de formas diferentes. Eles são divididos em castas diferentes, tipo uma hierarquia. O exemplo mais clássico são das abelhas. As abelhas nós sabemos que tem a rainha, nós sabemos que tem um zangão, sabemos que tem uma operária. Não é isso? Cada uma realizando uma função dentro da sua colmeia. Mas aí você tem o quê? Uma divisão de trabalho. Você tem aí uma separação de trabalho, como se fosse uma hierarquia, né? Castas. E aí nós podemos também passar para uma relação intraespecífica desarmônica. O exemplo mais clássico é o canibalismo. Canibalismo nada mais é do que uma relação onde indivíduos da mesma espécie se alimentam, matam um ao outro da mesma espécie, canibal. Exemplo clássico, você tem o louva-a-Deus, que após o cruzamento, a fêmea mata o macho para adquirir seus nutrientes. E qual o objetivo? Que ao ter um cruzamento, ela vai precisar de nutrientes para os seus filhotes. Ela adquire aqueles nutrientes. Acontece também com a famosa viúva negra, um aracnídeo, não é isso? A classe aracnídeo, que pertence ao filo Artrópodos. Para quem não lembra, Artrópodos quer dizer podos, patas, artro, de articulado, patas articuladas. Outro exemplo, que é a relação desarmônica, ou seja, uma relação intraespecífica desarmônica, chamada de competição. A competição intraespecífica, ou seja, a competição entre 2 indivíduos da mesma espécie. Um exemplo, 2 animais, 2 machos brigando pela fêmea. 2 machos brigando pelo mesmo território. Não é isso? Isso é uma relação
desarmônica intraespecífica ou uma relação intraespecífica desarmônica. Se a gente for estudar também as relações interespecíficas, nós teremos as relações harmônicas e desarmônicas. Cardo, me dá um exemplo de relação interespecífica harmônica. A clássica do vestibular, mutualismo. Mutualismo é uma relação harmônica interespecífica. E a gente já falou que interespecífica é de espécies diferentes, onde indivíduos de espécies diferentes, um ajuda o outro. Mutualismo. O mutualismo ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. Quando a gente fala de mutualismo obrigatório, nós temos exemplos clássicos dos vestibulares. Os líquens, por exemplo. Os líquens são uniões entre fungos e algas. Pode ser fungos e bactérias, cianobactérias na verdade. Quando você fala de líquens, é a união de indivíduos diferentes, de espécies diferentes, um ajudando o outro. E líquens. Qual tipo de fungo que nós encontramos nessa união? São os ascomicetos. É um tipo de fungo. Nós temos várias classes de fungos. Nós temos os zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos. Mas se você for falar de micorrizas, a união de fungos com raízes. No caso das micorrizas, em sua maioria nós encontramos o que? Os zigomicetos. Então, a micorrizas também é um exemplo de mutualismo. Gente, um dos exemplos de mutualismo também que pode cobrar no vestibular é a interação de bactérias que vivem nos rúmens dos bovinos, nos rúmens dos ruminantes, né? Ou seja, os ruminantes, eles são mamíferos. Mamíferos não produz celulase. Celulase é uma enzima que degrada celulose. Então, os ruminantes que se alimentam, né, de vegetais, estão ali herbívoros, se alimentando de vegetal. O vegetal tem na sua parede celular celulose. Como é que ele vai quebrar se ele é mamífero? Ele não tem celulase. Então, ele utiliza essas bactérias para quebrar essa celulase. E ao quebrar essa celulase, eles vão se nutrir. E as bactérias preferem viver naquele ambiente maravilhoso para elas, que é do rumen, né, de acordo com o pH, temperatura. Então ela vive ali e ao mesmo tempo ela ajuda. É um tipo clássico de mutualismo. Existe, como eu falei, também um mutualismo não obrigatório, protocooperação. É onde indivíduos de espécies diferentes podem um ajudar o outro sem obrigação. Exemplo clássico. Você tem um bovino, você tem um equino, está lá no pasto com carrapatos nas suas costas. E aí o que acontece? Ele vai lá e come esse carrapato. Quando ele come esse carrapato, ele se alimenta e tira o parasita das costas do animal. Então eu te ajudo, você me ajuda. Exemplo clássico, você tem um eremita, o paguro, o caranguejo. E aí ele fica ali com a anêmona em cima dele. O caranguejo é artrópodo. A anêmona é o que? Um quinidário. A anêmona espanta os predadores do paguro, não é isso? E ainda tem o auxílio do paguro para se locomover. Então eu te ajudo, você me ajuda. Mas não é obrigatório, é uma protocooperação. Você está vendo ali o jacaré com a boquinha aberta. E tem um pássaro ali comendo os restinhos do dente dele. Você tira os restos do dente do jacaré, que é o pássaro que faz isso. E o que acontece? O pássaro automaticamente também se alimenta. Eu te ajudo, você me ajuda, mas não é obrigatório. Isso é protocooperação. Gente, quando a gente fala de comensalismo, comer sobre a mesma mesa. Imagina você que os leões, eles estão comendo ali maravilhosamente, se alimentaram, e logo depois que terminaram o seu banquete, o que acontece? As hienas vão comer esse resto. As hienas estão comendo sobre a mesma mesa. Agora ela não prejudicou o leão. Você tem também o exemplo clássico de comensalismo, é o tubarão, que fica alguns peixes ao redor da boca do tubarão. Quando o tubarão está comendo, o resto está caindo. Os peixes comem aquele resto. Então isso é comensalismo, isso é comensal. Temos também inquilinismo. O inquilinismo nada mais é do que um ser que vive no outro sem prejudicá-lo. A partir do momento que nós temos um ser que vive no outro sem prejudicá-lo, ele é um inquilino. Se você estiver falando de animais, você está falando sobre inquilinismo. Se você estiver falando de plantas, o termo inquilinismo pode também ser utilizado como epifitismo. Epifitismo
nada mais é do que ep sobre fitus, planta. Uma planta vive sobre a outra. É o caso das bromélias, que uma vive sobre a outra sem prejudicá-lo. A partir do momento que você prejudica um ser vivo, deixa de ser harmônico, passa a ser desarmônico, ok? Nós temos as relações também interespecífica desarmônica. As relações interespecíficas desarmônicas são parasitismo. O indivíduo mora no outro prejudicando, é um parasita. Mas não esquece, gente, que pode ter um parasita interno ou um parasita externo. Toda vez que ele estiver prejudicando um ser e morando dentro do ser, é um parasita, é um endoparasita. Endo quer dizer interno. Exemplo clássico são as verminoses. As verminoses, geralmente você está ali no intestino, no sistema digestório, causando problema ao seu hospedeiro. Mas você também tem os ectoparasitas. Os ectoparasitas são parasitas que estão sobre a pele, um exemplo, o carrapato, a pulga, né? Você tem ali se alimentando do outro, sugando seu sangue. Aí é um ectoparasita. Mas, Ricardo, e sobre aquela questão das plantas? Existem plantas que sugam a seiva da outra planta? Sim, a planta ela produz seiva elaborada. Imagina você que existe plantas que sugam a seiva elaborada da outra. Mas a planta produz seiva elaborada e seiva bruta. Toda vez que uma planta absorver só a seiva elaborada da outra, prejudicando-a, você chama ela de hemiparasita. Hemiparasita, porque só sugou a seiva elaborada. Mas se uma planta sugar tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada, você tem aí uma holoparasita. Holo quer dizer total, um parasita total, suga tudo. Exemplo clássico para quem tem sua fazenda, seu sítio, é o cipó-chumbo. Cipó-chumbo estraga qualquer colheita. Ela é uma holoparasita. Então é um prejuízo, né? Tanto na plantação, na parte econômica. Então nós temos aí uma interação de parasitismo. E no caso, holoparasita. Nós temos também o predatismo. Predatismo nada mais é do que o predador e a presa, onde você tem um animal que se alimenta do outro. Isso é predatismo. Presa, predador. Exemplo, nós podemos pegar qualquer. Um leão e um antílope. O leão, quando vai atacar o antílope, o leão se alimenta do antílope, é predador e presa. Você também tem uma relação desarmônica interespecífica chamada de amensalismo ou antibiose. Antibiose ou amensalismo nada mais é do que um indivíduo que produz uma substância que venha a obstruir o desenvolvimento do outro ou até matar o outro indivíduo. Toda vez, galera, que cair uma questão no seu vestibular falando que um indivíduo produziu uma substância que venha inibir o desenvolvimento do outro ou que venha matar o outro indivíduo, você chama isso de amensalismo. Exemplo clássico: penicilina, produzida por um fungo chamado Penicillium. Lá em 1920, 22, Alexander Fleming descobre que esse fungo produziu uma substância que matava as bactérias. Então, quando você utiliza uma substância produzida por um indivíduo que mate o outro, amensalismo. Nós temos esclavagismo. O esclavagismo também chamado de sinfilia, gente. Tem as formigas, elas têm como proteger, eu vou dizer proteger não, deixar ali no seu formigueiro pulgões. Pulgões são artrópodos que se alimentam da seiva da planta. Quando esse pulgão se alimenta da seiva da planta, ele libera uma substância açucarada pelo ânus. Então as formigas se alimentam dessa seiva açucarada. Mas só que as formigas ficam prendendo esses pulgões em seus formigueiros. São presos. Porque ela leva até o formigueiro as plantas, né, pedaços de troncos. Elas se alimentam desse tronco, elas pegam a seiva desse vegetal. E ao pegar a seiva desse vegetal, produz essa substância açucarada. É uma escravidão. A formiga escraviza, por isso o nome esclavagismo, também conhecido como sinfilia no mundo animal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigado. Compartilhem, deixem seu like, deixem seu comentário. E isso é muito importante para todos nós.